Boa noite a todos novamente. Podemos nos acomodar melhor para a nossa palestra de hoje. Josinho, pode habilitar seu áudio já? Então, boa noite, pessoal. Antes de começar a ler o texto, continuação do texto da semana passada, queria falar um pouquinho sobre a paciência, né? A semana passada eu refleti um pouquinho sobre a raiva e hoje eu queria refletir sobre a paciência. A semana passada eu disse assim, que a raiva, quando a gente sente, fica parecendo que ela é a nossa amiga, a nossa protetora. E só que quando a gente tem aquele influxo, a gente vê que depois, né, a gente vê que não é bem assim, não. A gente vê que a raiva ela deixa muitas marcas negativas em nossa mente, nas nossas relações, né? E a paciência, na verdade, a raiva é uma inimiga sedutora e a paciência ela é a nossa verdadeira protetora, né? Reflita depois sobre a paciência e você vai ver, por exemplo, que a paciência ela protege a nossa a nossa felicidade. A paciência ela protege a nossa paz, a paciência ela protege os nossos relacionamentos. A paciência ela pode ser comparada com um espaço, com um espaço interior, com um espaço interno mesmo. A pessoa que não tem paciência, ela sai muitas vezes gritando, ela sai muitas vezes brigando, muitas vezes ela se estressa, e muitas vezes sem um real motivo. Mas o que acontece é que a pessoa está tão cheia, a pessoa está tão cheia de conteúdos, de coisas, de diferentes coisas, que ela não tem um espaço interno para poder receber aquelas coisas que estão chegando nela, e ela simplesmente vai emboloando tudo, vai misturando tudo, e às vezes acaba numa grande confusão, né? Então, assim, a paciência é a nossa verdadeira amiga. A paciência, ela permite com que a lucidez, o olhar claro, o entendimento claro chegue. E é com essa lucidez, é com essa paciência que a gente deveria se relacionar com tudo, com todas as pessoas, com os objetos, com as situações, sem precisar realmente ficar num nível de estresse grande, né? Então, é preciso sempre ter esse espaço interior. E esse espaço, essa paciência, ela é adquirida, uma das formas, inclusive foi a que eu aprendi, ela é adquirida, ela é conseguida através da prática do zazen, né? É muito difícil você entrar no caminho, você realmente praticar o Dharma. Isso aí, quando as pessoas existem, eu não acho estranho. Eu acho estranho as pessoas continuarem, mas existirem não. Porque a mente comum ela está muito voltada para determinadas coisas, a pegar a determinados sentidos, a determinadas condições que não são totalmente opostas, mas que dificultam a prática, por exemplo, da meditação, né? E por isso que quem deseja realmente praticar a meditação, o zazen,
quem deseja praticar realmente o Dharma do Buda, essa palavra tem que ser uma companheira sua, paciência. Porque essa paciência, ela produz esse espaço que eu estava dizendo para as pessoas que, inclusive, vivem com a gente. Não é? Eu estava lendo, já faz um certo tempo, Nhat Hanh falando, né, que as pessoas precisam de espaço. As pessoas precisam de espaço para elas serem felizes. As pessoas elas podem ser comparadas com uma flor em um jarro. Para uma flor ficar bonita no jarro, ela precisa do espaço adequado, não é? Então, as pessoas das nossas relações também elas precisam do espaço adequado, né, para elas se mostrarem como realmente elas são. E a nossa verdadeira amiga pode ter certeza que não é a raiva, é a paciência. Ela é a nossa verdadeira protetora, como eu estava dizendo, ela protege o nosso bem-estar, protege os nossos relacionamentos. E quem realmente está desejando praticar a meditação, mudar de vida, né? Não as condições financeiras, não é isso que eu estou falando, mas quem deseja realmente mudar o padrão de vida no sentido emocional, no sentido mental, eu recomendo ler o próprio Mestre Dogen, os textos que a gente está lendo aqui na quarta-feira. O de hoje mesmo, ele é muito simples, muito curto, objetivo e também certeiro, muito direto, né? O texto é chamado de pontos a observar no estudo do caminho. A gente vai ler aqui o capítulo 3. O capítulo 3 é chamado de a necessidade de penetrar o caminho através da prática constante. Pessoas comuns acreditam que os estudos trazem as riquezas. Buda Shakyamuni ensina que na prática há iluminação. Nunca ouvi falar de ninguém que tenha se tornado membro de lideranças milionárias sem estudar, ou alcançado a iluminação sem praticar. Aí é uma coisa interessante, né? Que a gente escutou. Todo mundo escutou bem? Escutaram tranquilo? Beleza? Então, veja. É simples a mensagem do Mestre Dogen. Um pouquinho mais alto. Veja só, a mensagem do Mestre Dogen, do próprio Buda, é assim. Se você deseja libertar de todo o sofrimento, é importante que você ande no sentido oposto àquilo que provoca esse sofrimento. Então, não existe pessoa que se iluminou sem ter a prática correta. Enquanto que, no sentido comum, a gente aprende que o estudo traz riqueza, o Buda ensina que a prática traz a iluminação. Embora seja verdade que existam diferentes métodos de treinamento, aqueles baseados na fé ou na compreensão do Dharma, na iluminação súbita ou gradual. Ainda assim, a iluminação depende de um treinamento, embora a profundidade e a velocidade de compreensão das pessoas seja diferente. O tesouro é obtido através do estudo acumulado. Nenhuma dessas coisas depende dos soberanos serem superiores ou não, ou da sorte ser boa ou ruim. Então, existem várias formas de praticar o caminho. O entendimento, a compreensão correta e a prática realmente sentada no zafu, né? E essas coisas, elas não dependem necessariamente de uma sorte ou
um azar, não é? Na verdade, é preciso uma coisa chamada de determinação. O texto continua dizendo o seguinte: se o tesouro pudesse ser obtido sem estudo, quem iria transmitir o método pelo qual antigos monarcas, tanto em épocas de ordem ou desordem, governaram com sucesso o país? Caso a iluminação pudesse ser sem treinamento, quem poderia compreender os ensinamentos do Tathagata, distinguindo como ele fez a diferença entre delusão e iluminação? Embora pratique no mundo da delusão, ainda assim é o mundo da iluminação. Então, pela primeira vez, você perceberá que a jangada do discurso é apenas um sonho passado, e será capaz de cortar para sempre a visão antiga de conceitos pessoais que amarrava você às palavras das Escrituras. Aqui é um pouquinho mais profundo, que é o seguinte. Olha só, pessoal. É urgente a gente entender o modo que a gente compreende a vida. Eu acho que eu falei isso um pouquinho sábado passado. Se você quiser se conhecer, você precisa fazer um mergulho para dentro e você precisa saber exatamente quais são esses conteúdos internos que você tem que te faz, por exemplo, achar alguma coisa boa ou não. Por que será que eu, de repente, gosto de uma coisa e tal pessoa não gosta? Isso vem do objeto? Então, no texto, o mestre Dogen, ele fala isso. Dessa visão que, às vezes, a gente tem, que nos apegam às coisas e que não deixa a gente dar um passo à frente. E o texto continua. Buda não impõe esta visão a você. O Buda não impõe nenhuma visão. Ela aparece naturalmente a partir da prática no caminho. A prática convida à iluminação. A prática chama à iluminação. É una com a prática. A prática e a iluminação não deixa traços. Portanto, quando olhar novamente a prática com olhos iluminados, você descobrirá que não há ilusões para serem vistas, apenas uma grande nuvem branca de 10 milhões de Iri, cobrindo todo o céu. Esses 10 milhões de Iri é uma medição, certo? E o texto continua o seguinte. Quando a iluminação está em harmonia com a prática, você não pode desmerecer nem mesmo uma simples partícula de poeira. Se agir dessa maneira, você se afastará da iluminação, tanto quanto o céu está afetado da terra. Se retornar ao seu verdadeiro lar, poderá transcender até mesmo a condição de Buda. Eu quero deixar só essa frase aqui. Se retornar a seu verdadeiro lar, poderá transcender até mesmo a condição de Buda. O verdadeiro lar que eu posso compreender é o lar interior, que na verdade, quase 100% das vezes, nós estamos vivenciando conteúdos externos,
nós estamos procurando as coisas externamente, vivenciando as coisas lá fora e às vezes esquecendo esse lá interno. Por isso que você precisa retornar imediatamente. Você precisa voltar imediatamente para o aqui e para o agora, para o seu verdadeiro lar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Eu queria uma frase, eu estava ainda agora arrumando aqui, eu estava me lembrando, minha filha está aqui hoje, né? Me ajudando aqui nessa leitura. Eu estava me lembrando que quando eu fiz um Dokusan com a monja, Dokusan é entrevista individual, né? E eu perguntei, Sensei, como é que eu faço para educar minha filha? Eu esperava uma solução mágica, né? Eu esperava uma coisa surreal. Aí ela simplesmente olhou para mim e disse, ela vai lhe ensinar. É curioso, pessoal, que a gente precisa aprender com a realidade. A realidade ela nos ensina a todo instante. Mas é preciso que a gente ligue essa mente de perceber os sinais que a realidade está nos mandando, sem necessariamente precisar levar as chicotadas da vida. Hoje, mais cedo, eu estava conversando com uma pessoa falando que teve o ano do cavalo e existem 3 tipos de cavalos. Aquele cavalo que só em você levantar o chicote, ele já começa a atender os comandos. Existe aquele chicote, existe aquele cavalo que você dá só uma chicotada nele, ele começa já a andar. Agora, tem uns que você tem que dar uma chicotada muito grande para realmente ele começar a sentir o peso e começar a andar. Então, que a gente não precise sentir muitas chicotadas da vida para a gente poder praticar. A gente não deveria praticar só quando a nossa vida está indo mal. A prática, ela deve ser contínua e não em apenas alguns momentos. Essas eram as reflexões de hoje e a gente agora se encontra, os que puderem, sábado, às 17 horas.